Bom dia a todos que estão entrando. Vamos aguardar um minutinho para o pessoal que está entrando e aí já daremos início à nossa live. Bom dia para quem está entrando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia, Samantha, Kátia, professor Michael César, o Wendel. Bom dia a todos. A professora Camila também já entrou aqui. Bom dia. A Natália, a professora Karina. Bom dia para todo mundo que está entrando. Professora Débora, querida, bom dia. A Camila também, Natasha, bom dia para todo mundo. Então vamos começar. Bom dia a todos. Meu nome é Rafaela Nogaroli. Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 10ª edição do IBERC Lives. Esse é um projeto, gente, do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, do IBERC, e a nossa proposta é que mais esse meio de comunicação do nosso instituto ele seja dinâmico, descontraído, uma forma aqui dos nossos associados eles debaterem no Instagram sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. E hoje a nossa convidada especial do IBERC Lives é a associada Camila Vasconcelos, uma brilhante professora estudiosa na área de direito médico e bioética, e nós conversaremos sobre autonomia do paciente, consentimento e responsabilidade médica, tá? Eu vou chamar a professora Camila Vasconcelos para aqui para nossa live. Só um minutinho aqui que ela já vai... Bom dia! Bom dia, professora Camila. É uma grande honra tê-la conosco na live aqui de hoje. Agradeço em nome do IBERC a sua presença. Olha, eu agradeço muitíssimo, Rafael. Agradeço ao IBERC, agradeço a você. Para mim está sendo uma grande honra, viu? Eu acho que todos os estudos que a gente puder fomentar, sobretudo no espaço em que nós temos pessoas de extrema qualidade, isso é fundamental, é algo que a gente tem sempre que comemorar, não é? Com certeza, e você é uma grande referência aqui para todos nós que, né, incluindo eu que estudo sobre essa área de direito médico, direito da saúde, bioética. Então, hoje é um dia para mim aqui conduzindo essa live extremamente especial por toda a admiração que eu tenho aí pelo seu trabalho. Muito obrigada. Ô, Rafaela, eu que te agradeço. Eu tenho que te contar uma coisa que eu não te contei ainda. Quando o Uhum. professor Miguel Kifuri esteve aqui em Salvador, nós almoçamos, ele foi um amor. E aí ele me deu o livro dele. E Uhum. aí, no livro dele, logo no começo, na página que ele autografou, tem aqui, apoio, pesquisa e estruturação, Rafaela Nogaroli. Eu falei, nossa, essa Rafaela, eu tenho que conhecer essa Rafaela, quem que é? E de repente você veio falar comigo para a gente fazer essa live, então eu estou lisonjeada em conhecer você. E que bom que a gente está aqui pertinho conversando sobre assuntos que nós duas gostamos, então, né? Com certeza, com certeza. Ah, para mim o prazer Parabéns, também é viu? enorme. É um prazer conhecê-la. Inclusive, o professor Kifuri, quando ele voltou desse evento, ele comentou comigo, né, sobre você. Então, né, nossa, um grande prazer conhecê-la virtualmente, né, e espero que em breve pessoalmente, na verdade. Pois é, também espero. Vamos deixar essa pandemia passar para Com poder a gente se certeza. encontrar e provavelmente nesses eventos, né, realmente de responsabilidade civil médica, e a gente vai Uhum. se vendo. Com Deixa eu certeza. te perguntar, Rafaela, você está me Uhum. ouvindo bem? Está sem eco? Tô. Ou tá... Não, para mim Ah, tá porque ótimo. Você também tá me ouvindo bem, né? Uhum. perfeitamente. Eu estou te perguntando porque é a primeira live que eu faço sem usar fone de ouvido. Então Ah, eu estou com o som ambiente do celular. uhum. Se Não, por mas acaso não tá ficar bom. bem, você Uhum. me avisa que aí eu busco o fone, tá bom?
Claro, pode deixar, mas tá ótimo. Som, a imagem, tudo certo. Ai, que E, joia. pessoal, para quem está nos assistindo, eu gostaria de falar que a professora Camila Vasconcelos, ela é advogada, atuante aí na área de direito médico há muitos anos. Ela é segunda vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia, professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, pós-doutoranda pela Faculdade de Direito de Vitória, doutora em bioética pela Universidade de Brasília, mestre em bioética pela Universidade dos Açores e da Universidade Católica Portuguesa do Porto, lá em Portugal, e autora de muitos trabalhos científicos na área de direito médico e da saúde, com foco em bioética. Então, pessoal, basicamente, nós trouxemos aqui para vocês hoje uma estudiosa, grande estudiosa, especialista aí nesses temas, para conversarmos sobre autonomia do paciente, consentimento e responsabilidade médica, que são assuntos extremamente importantes. E eu gostaria também de aproveitar para agradecer a presença de todos vocês aqui, dos nossos associados do IBET que estão nos assistindo. Deixo um beijo aí especial para o nosso amigo, né, professora Camila Eduardo Dantas, que hoje a gente fez ele acordar um pouquinho mais cedo e está aqui nos acompanhando. Pois é. Né? Mas eu deixo um agradecimento a todos os associados que nos assistem e também quero deixar um beijo de agradecimento pela presença dos integrantes do grupo de pesquisa, do professor Miguel Kifuri, que também estão aqui nos prestigiando, né? Que todos eles, junto comigo, né, admiramos demais seu trabalho. Então, hoje o encontro vai ser realmente especial. Então, muito obrigada. E assim, professora Camila, para nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você inicialmente nos explicasse sobre algumas reflexões bioéticas no contexto aí da relação médico-paciente, porque eu li nesse último final de semana a sua brilhante tese de doutorado, adorei, e gostaria que você comentasse um pouco sobre ali o debate que você apresenta na sua tese a respeito dos princípios de ética biomédica, especialmente ali da questão da autonomia do indivíduo, na gestão do seu próprio corpo, perante as intervenções médicas. Eu acho muito bacana ali aquela leitura que você faz de Kant, em que você se debruça para defender essa nova visão do que propriamente é autonomia, porque até uma coisa que a gente, né, já tinha conversado, que você tinha comentado comigo, que para quem se foca aí só nesse estudo jurídico em si do termo, acaba compreendendo a autonomia como, até, né, nas suas palavras, algo hermético, fechado, como se fosse sinônimo de capacidade civil. Mas daí, quando a gente traz essa análise sobre o viés da bioética, a gente compreende que a autonomia vai além disso. Então, você pode nos explicar, professora Camila, um panorama assim, geral dessa questão? Posso sim. E muito obrigada, viu, por você ter lido e por ter gostado da tese. Eu fiz uma junção Vai sair um livro agora, da minha dissertação de mestrado com a minha tese de doutorado, e aí vão ter a parte 1 e parte 2 do mesmo livro. Vai sair pela Lumenures e eu noticio vocês depois. Ah, legal. Mas olha, eu acho que a gente vai acabar fazendo um lançamento online, porque o presencial, obviamente, não é possível. Mas olha só, Rafaela, essa diferença entre autonomia e capacidade civil, inclusive, foi algo que me trouxe uma inquietude muito grande quando eu comecei a desenvolver meus estudos. Então, assim, se a gente tiver um tempinho de eu fazer só um pouquinho essa retrospectiva, porque eu percebo o seguinte, quando nós falamos para as pessoas da área jurídica essa diferença, existe de início uma resistência muito grande, porque nós não estamos habituados a enxergar sob novos olhares aquela mesma perspectiva de pessoa, né? Então, assim, no mundo jurídico, nós somos ensinados, e isso é muito bom, isso não é ruim, mas nós precisamos ampliar. Nós somos ensinados a analisar a perspectiva da pessoa enquanto seus direitos fundamentais, e depois a gente vai classificando os seres humanos conforme os critérios etários.
ou conforme a possibilidade de ingerência da sua vida civil no que se refere a contratos, né? Eu me lembro muito que nas aulas de direito civil, geralmente os professores dizem, uma criança, ela talvez consiga comprar um bombom, né, num mercadinho, assim, ao lado da mãe, mas ela não vai assinar um grande contrato e tal. Então, a gente sempre fundamenta muito nas questões patrimoniais. E quando eu comecei os meus estudos na área da bioética, algo me incomodou muito. Tanto que eu fui fazer, quando eu fui fazer o mestrado em Portugal, eu decidi dar uma espécie de tempo na minha análise jurídica das coisas e fazer uma imersão profunda na bioética, tendo ali mesmo, na cadeira de filosofia lá na Universidade dos Açores, na Católica do Porto, tendo uma noção do que é a perspectiva da bioética das pessoas e fui fazer o estudo da história da medicina. Então, eu fui analisando as estruturas de poder na relação entre médicos e pacientes desde o comecinho, fui fazendo esse tracejo, e aí é que eu pude compreender o que é que a gente chama de fragilidade, de vulnerabilidade, o que é que a gente chama de exercício de poder nas relações. Eu confesso que naquele momento eu ainda tinha a percepção de que seria possível simetralizar efetivamente uma relação entre médicos e pacientes. Depois eu vi que nós não conseguimos simetralizar, mas a gente consegue reduzir essas diferenças. E eu me lembro, quando eu estava na biblioteca da Universidade dos Açores, que eu peguei o livro de Kant, A Fundamentação Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Quando eu peguei a parte do livro dele que explica... Eu, na verdade, fui em busca do conceito de dignidade. A verdade é essa. Mas quando eu cheguei ali na definição de autonomia e liberdade, eu pude compreender. E aí foi um estalo, algo assim importantíssimo para mim, para a vida que eu iria seguir. Isso eu estou falando o quê? De 2007, né? Eu comecei a advogar em 2006 nessa área. E sabia que algo me fazia sentir incompleta naquela perspectiva da advocacia. Era como se eu não fazia sentido fazer uma aplicação apenas normativa na relação. Então, quando eu fui fazer esses estudos, aí eu pude compreender o que é de fato essa autonomia, a possibilidade de exercício de uma liberdade. Obviamente, Kant nos explica que a liberdade, por si só, ela pressupõe limitação de outros contextos. Então, se eu e você, nós estamos agora exercendo a nossa liberdade de fazer essa live, nós estamos cerceando a nossa liberdade de assistir um filme, de ler um livro, né? Então, assim, sempre que nós optamos por um exercício de liberdade, nós precisamos cercear outros para que a gente tenha a nossa possibilidade. Mas isso é dentro do meu eu. O meu eu decisional vai dizer, agora vou fazer uma live com Rafaela. E eu decido não ler este livro, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma decisão interna, né? Quando eu faço isso comigo, eu exerço a minha autogovernança. Então, o exercício de liberdade em relação ao meu eu me propõe o auto, nomos, norma, a possibilidade de me autogovernar, de me autonormatizar. Só que eu só consigo exercer essa minha autogovernança se eu tenho meios para isso. E aí tem um autor muito bom que eu li no âmbito do doutorado, Amartya Sen, é que ele vai explicar que, na verdade, esse exercício da autonomia, da autogovernança e da liberdade está muito ligada com a questão da realização dos direitos fundamentais. Porque as pessoas que não conseguem, na prática, ter os seus direitos à saúde, direito à educação, o direito ao saneamento e tal, as pessoas que não têm essa realização dos direitos, elas têm uma possibilidade muito menor de exercício efetivo da liberdade. Né? Então, nós temos essa liberdade entre optar e estar na live e assistir um livro. Mas tantas outras pessoas não conseguem ter um leque muito grande porque têm esses direitos cerceados. Aí a gente já começa a entrar um pouco no que é esta autogovernança. Aquilo que eu realmente posso dizer que eu decidi. Ou será que eu não tinha outras possibilidades de decidir, né? Então, aí já vai uma ideia de autonomia. Quando eu vou para o mundo jurídico, se a gente for perceber, ele é muito colocado, e a gente vai para Descartes e tal, ele é muito colocado em caixinhas. É como se nós precisássemos exercer um controle exacerbado das vidas das pessoas, como se isso trouxesse maior segurança jurídica social. Então, eu estabeleço, inclusive, recortes de idades. E aí, no mundo jurídico, a gente faz a divisão segundo critérios etários. A gente vai de 0 a antes de 16, de 16 até antes de 18 e de 18 em diante. Quando nós sabemos, inclusive,
que esse critério etário ele não coaduna com o que é posto pela Organização Mundial de Saúde, quando vai diferenciar crianças de adolescentes, né? Não coaduna com outras percepções que a nossa própria sociedade tem. Então, assim, a gente não sabe explicar por que que em determinados fazeres o mundo permite, o mundo civil permite que aos 16 anos a pessoa possa fazer e outros não. Quem decide o grau de perigo para a sociedade como um todo? Então, na verdade, é apenas uma divisão didática. Mas nós, humanos, não somos divididos didaticamente. Nós temos uma complexidade muito grande. E quando a gente vai para a área da saúde, digamos que outros elementos eles participam da minha decisão, eles participam da minha percepção de mundo e num ambiente que me é completamente hostil. Por mais que nós tenhamos estudos aprofundados, já tivéssemos passado por um mestrado, por um doutorado, quando nós nos tornamos pacientes de um hospital, nós temos a plena certeza de nossa vulnerabilidade. Nós nos despimos, inclusive fisicamente, das nossas roupas habituais, dos nossos hábitos cotidianos domésticos, e nós entramos em outra lógica, que é a lógica hospitalar. Se a gente vai pensar também nas consultas com os médicos, observe que quando a gente passa da porta, recepção e entra no consultório, a gente já tem ali um grau de vulnerabilidade posto, que é essa fragilidade diante de um outro que domina um conhecimento que eu não domino. E é por isso que eu faço muito essa ligação entre os estudos kantianos e os estudos Foucaultianos, porque Foucault vai falar sobre essa ideia do saber ligado ao poder que é posto na ordem do discurso. Então, resumindo, eu tenho a ideia da autonomia que pode fazer com que um adolescente que tenha a efetivação dos direitos humanos e a possibilidade de percepção de um contexto, um adolescente de 17 anos, tenha maior possibilidade de compreensão de algo na área da saúde, no diálogo com o seu médico, do que talvez um homem ou mulher de 50 anos de idade que tenha uma possibilidade reduzida de compreensão desse contexto. Então, assim, em que então a bioética vai ajudar nesse cenário? Porque, assim, enxerguei o problema. Então, nós precisamos, na área da saúde, resolver os problemas. Não basta enxergar e refletir. Refletir é muito bom, mas é preciso dar uma resolutividade. Isso me faz muito feliz na área da bioética, sabe? Porque a bioética ela é ética aplicada. Ela vai fazer reflexão, mas ela decide ali agora. Ela tem um paciente que está agora no respirador, e aí? Tira ou não tira? Mantém ou não mantém? E aí, o que a gente vai fazer agora com esse procedimento? Então, a bioética ela ajuda a refletir. Por isso que os hospitais já estão também passando a ter, além de comissões de ética, também comissões de bioética, para a resolutividade desses problemas que são os dilemas, né? Então, o que a bioética me apresenta como cenário? Ela me traz alguns princípios, e princípios, por mais que sejam, digamos que fundamentos de normas e não tenham uma eficácia direta, os princípios da bioética, eles são muito facilmente aplicáveis. No comecinho, a bioética trouxe, lá para o final da década de 70, trouxe a autonomia como um princípio, né? Primeiro veio o princípio do respeito às pessoas, depois o princípio da autonomia, do respeito à autonomia, que dizia justamente essa possibilidade de respeitar a autogovernança. Mas, hoje, a gente já tem, a partir de 2005, uma declaração universal sobre bioética e direitos humanos, e por mais que talvez alguém que esteja assistindo diga assim, poxa, mas continua algo etéreo, algo difícil de ser aplicado, eu vou te dizer não. O nosso judiciário já tem aplicado a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos para a resolutividade prática de problemas voltados à área da saúde. Então, nós tivemos, algum tempo atrás, uma decisão que a gente pode, inclusive, entrar nesse assunto depois, que falava sobre o descumprimento do dever de informar. E aí a base foi a declaração e o princípio, a autonomia da declaração e o respeito também às pessoas. E ali, então, naquela definição que a gente tem no âmbito da Unesco, é que isso foi utilizado. Então, assim, nós não podemos pensar só nos critérios etários. É claro que foi uma explicação muito rápida, a gente poderia aprofundar muito mais, mas eu imagino assim que deu para ter uma ideia do porquê que é insuficiente, né? Por que eu tenho que fazer uma imersão? E daqui a pouquinho a gente fala sobre algumas características do consentimento que vão auxiliar também. Obrigada, professora Camila. Como eu falei para você, eu li, né, essa tese no final de semana. E uma coisa é a gente ler, outra coisa é o autor ali, né, fazer essa explicação, assim, você fez com um brilhantismo, todo esse panorama geral aí da questão da autonomia, foi muito legal mesmo ouvir você falar. E outra coisa que eu queria conversar com você, a gente percebe, assim, que o consentimento informado do paciente é um recurso hoje fundamental aí nesse âmbito assistencial médico, justamente por ele
significar o respeito ao paciente, a sua autonomia, capacidade de autodeterminação. Mas há várias situações em que ocorrem alguns questionamentos aí jurídicos, contratuais sobre a eficácia e validade desse consentimento, caso ele não seja constituído de alguns elementos específicos ali particulares a cada relação estabelecida entre o médico e paciente. Então, professora Camila, você poderia nos explicar assim, um pouco sobre isso? E também se o consentimento ele é um ato, é um processo, qual é o entendimento em relação a isso atualmente, em quais situações o consentimento ele pode ser relativizado, até inclusive, se você, né, dentro desse panorama aí, pudermos estabelecer, esclarecer uma diferença, por exemplo, qual que era o significado de consentir durante aqueles experimentos com seres humanos realizados durante a Segunda Guerra Mundial e atualmente, né, qual que é o significado de consentir nesses casos, por exemplo, de pesquisas em seres humanos para busca da vacina da Covid-19? Certinho. Olha, o consentimento também foi um dos assuntos que eu também só pude esclarecer e conformar uma ideia quando eu fui para o estudo da história dele, né? Então, se a gente vai entender a estruturação do consentimento por si só está muito ligada à origem da própria bioética. Um dos primeiros documentos datam ali de 1914, mais ou menos isso. Esses documentos vão mostrando que na área da assistência, na relação entre médicos e pacientes, é que nós tivemos o início da discussão da necessidade de um consentimento informado, né? Então, a história mostra, por exemplo, que um médico, em meio a um procedimento cirúrgico, ele então verifica a existência de um tumor. Ele não tinha iniciado aquele procedimento cirúrgico com pretensão, né, de retirada daquele tumor, a pretensão era outra, e ele então decide retirar o tumor, a revelia de um diálogo prévio com o paciente, mesmo porque aquilo era desconhecido. Não se tratava de algo que pudesse ter uma capilaridade muito grande, no sentido de ter um risco iminente de morte para o paciente, mas o médico decidiu fazer a retirada do tumor. Isso é o que conta a história. Só para a gente ter aqui um exemplo. Quando o paciente acorda, ele então, e toma ciência disso, ele processa o médico por ter retirado um tumor que ele não tinha consentido. Olha como as coisas são. Isso eu acho que naturalmente os pacientes não fariam, agradeceriam, mas veja que isso faz parte da história. Então, assim, o que isso despertou como uma grande discussão? Que independentemente da percepção do outro, ou seja, daquela pessoa com quem eu dialogo, no caso o médico, é preciso que eu possa, de fato, assumir não só o dizer consinto, e possa assumir também os riscos provenientes daquele ato. E eu possa dizer aquilo que eu quero ou não quero naquele corpo, que é meu, né? Então, assim, essa ideia de consentimento começa na assistência, na relação assistencial entre médicos e pacientes. Com o passar do tempo, é que ela vai para a área da pesquisa. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de Alemanha, porque ali a gente viu o nazismo com uma força muito grande, embora também a gente tenha exemplos em todo o mundo. Já desde 1900, mais ou menos, a gente já tinha essa ideia de consentimento para pesquisas, mas isso ficou colocado em segundo plano, porque as pretensões da guerra eram maiores, pelo visto. Então, a gente tem a guerra terminando em 1945. Em 1946, a gente tem o julgamento de Nuremberg. Em 1947, a gente tem a declaração, o documento que vai fazer um rescaldo daquele julgamento de Nuremberg, o código, e depois a gente tem em 48, em 47 e em 48 a gente tem a Declaração Universal sobre Direitos Humanos. O artigo 1º desse Código de Nuremberg vai trazer a importância de obtenção do consentimento de pessoas que se submetem a pesquisas, que são os experimentos. Até então eram chamados de sujeitos de pesquisa, hoje já são chamados de participantes da pesquisa. Mas o que isso importa? Importa em a gente perceber a diferença entre tratarmos pessoas como coisas ou pessoas como pessoas que efetivamente são. E a diferença entre pessoas e coisas é justamente o fato de que as coisas são meios e pessoas são fins em si mesmas. E elas, então, devem dizer o que pretendem em seu corpo. Depois disso, voltando para isso, para os dias atuais, a gente percebe que antes o consentimento era chamado só de consentimento informado. E partia-se do pressuposto de que aquela pessoa tinha compreendido e seguia-se em frente depois de uma externalização, seja por via oral, via escrita, mas teria que ser expressa. Existem situações de consentimento tácito, eu posso falar também aqui. E a situação do privilégio terapêutico.
Mas, na área da saúde, o que a gente vai percebendo é que o consentimento ele ganha algumas nuances. Ele deixa de ser só informado, ele passa a ser consentimento informado e esclarecido, e afora o esclarecimento é preciso que haja um contexto de liberdade e a gente volta para a autonomia de novo. Então, assim, o que é um consentimento? Qual a parte do informado do consentimento? O profissional de saúde tem que informar ao paciente todas as situações que circundam aquele procedimento que é invasivo. Né? Que tem uma intervenção profunda em seu corpo. Não acontece a necessidade de consentimento escrito, formalizado para vários procedimentos que são, na verdade, muito comuns. Mas para aqueles que têm uma capacidade humana interventiva maior, a gente precisa de um consentimento ou cuja consequência do ato também pode ter alguns impactos, né? Então, ele precisa ser informado e esclarecido. Por que esclarecido? Porque eu vou utilizar um vocabulário que é pertinente ao contexto do sujeito. E aí eu vou prestar atenção nos critérios culturais, nos critérios de vocabulário de percepção também daquele que me escuta. Eu preciso sempre perguntar, entender se a pessoa está também ciente daquelas informações que eu estou passando, e é preciso que isso seja feito num contexto de liberdade para que ele possa, de fato, estabelecer a sua autogovernança. E o que é a liberdade, Rafaela? Eu poder conversar com essa pessoa sem ela ter um constrangimento de aceitar a qualquer custo. E nós temos situações no Brasil, pela dificuldade no acesso à saúde, em que as pessoas já estão tão felizes que conseguiram uma vaga e uma data para aquele procedimento que elas sequer pensam na possibilidade de recusar. Então, isso é algo que está, inclusive, alheio à relação entre médicos e pacientes e é algo que realmente atrapalha muito. Mas, se nós pensarmos, né, sem essas questões que circundam, e pensarmos na relação entre profissional de saúde e paciente, nós vamos entender que esse profissional ele precisa explicar uma vez, explicar mais uma vez, perguntar à pessoa o que ela está entendendo, os momentos de pausa. Na faculdade de medicina, só para você ter uma ideia, a gente ensina muito. Eu dou aula na faculdade do primeiro semestre até o internato. Então, assim, eu vou vendo os meninos vão amadurecendo. E a gente vai vendo de que maneira eles vão aprendendo a dialogar com os pacientes. No começo é um extremo cuidado, eles têm muito mais medo do que liberdade em falar. E já no final, se a gente não estiver atento, eles se tornam, assim, muito distantes. Então, eles têm que estar sempre aproximados, né? Entender que eles são humanos como os pacientes também. Então, ele deve perguntar, existem protocolos, a gente ensina protocolos. Tem protocolos de como dar más notícias, tem protocolos de como fazer o cumprimento do consentimento informado, livre e esclarecido. E uma das principais coisas é dar tempo à pessoa para absorver aquela informação. Então, os estudiosos que estão aqui presentes, eles sabem que se a gente está estudando um assunto com profundidade, com pelo menos ali uns 20 minutos, a nossa cabeça já começa a ficar um pouquinho pesada. Se nós pudéssemos, de 20 em 20 ou de 30 em 30 minutos, levantar um pouco, respirar, esticar o corpo e voltar, isso já me dá uma possibilidade de um tempo para poder entender aquela informação e voltar. Beber uma água. E assim, metaforicamente, é mais ou menos o que acontece na relação entre médicos e pacientes. Então, voltando, o consentimento, ele é um processo de obtenção e que deve ser anotado em prontuário. Então, eu tenho eu vou percorrendo fases para que, ao final, eu possa reduzir a termo. Então, um exemplo que eu sempre dou são as reuniões de trabalho infindáveis que a gente tem, né? Pense, a gente passou a manhã inteira tendo uma reunião de trabalho e, no final, alguém está digitando uma ata e, no final, aquela reunião vai ser reduzida a termo, que é a ata, e todos assinam, se estiverem de acordo com o texto. O consentimento informado é a mesma coisa. É um processo e, ao final, nós temos a redução a termo deste processo. E por isso é que nós temos o termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Então, o consentimento não é aquele papel. Já aconteceu comigo inúmeras vezes de chegar em alguma clínica ou em algum hospital, vou fazer alguma assessoria pontual para algum profissional, e eu perguntar, né? Primeiro eu faço um diagnóstico situacional dos documentos, e eu pergunto, olha, como é que está aqui a aplicação do consentimento? E por diversas vezes já aconteceu assim, o diretor técnico do hospital chega, não, doutora Camila, estamos aqui com tudo muito bem conformado, olha aqui este bloco. Aí ele veio, eu me lembro como hoje, ele veio, sabe desses blocos que vem na gráfica que você destaca o papel? Uhum. Que tem uma fitinha vermelhinha assim, né, unindo todos os papéis. Aí ele destacou e me entregou como uma coisa assim maravilhosa, aquele consentimento dele. Aquilo ali é um contrato de adesão que não tem valor legal no mundo jurídico. Por que não tem valor legal no mundo jurídico? Porque você não tem a possibilidade, não tem a maleabilidade de diálogo. As cláusulas, elas são fechadas. Então, até se pensássemos no consentimento informado como um contrato,
nós precisamos entender que todos os contratos intersubjetivos têm o critério da pessoalidade. E eu, então, tenho que entender que é um processo. E depois disso é que eu reduzo a termo, né? Então, esse consentimento, então, pode ser escrito. Esse consentimento, portanto, você tem os expressos, que podem ser escritos ou verbalizados, que depois vão ser anotados em prontuário. Uma dica para as pessoas, mesmo que você tenha um papel ao final, você vai juntar o prontuário, o paciente vai ficar com uma cópia, o processo de obtenção desse consentimento tem que ser anotado em prontuário. Porque uma das grandes dúvidas do judiciário que os juízes mais querem saber é que se foi uma situação de adesão ou não. Então, se o médico vai anotando paulatinamente no prontuário aquilo, então ele tem como mostrar que ele cumpriu as fases que caracterizam esse consentimento. E o que é? E por que então esse termo se ele anotou? Porque eu preciso de alguma chancela, porque o mundo jurídico pede documentos, e eu preciso daquele documento que vai ter, inclusive, um vocabulário e um tamanho de letra e tantas outras coisas que são acessíveis à pessoa que recebe, né? Então, esse é o expresso, pode ser verbalizado ou escrito. Eu tenho um consentimento tácito, e aí é preciso ter uma perspicácia muito grande do profissional de saúde, do médico, para compreender que aquele paciente, ele aceitou, mas ele tem uma dificuldade de dizer que aceitou. Isso tem muito nas situações voltadas para a oncologia, né? Inclusive, alguns pacientes, eles dizem assim, olha, o senhor pode conversar tudo com minha filha, né? Ou então o senhor pode conversar, então, não, eu confio no senhor. Então, assim, são recusas que os médicos, a gente estuda muito em medicina, que os médicos veem que os pacientes vão fazendo, mas que eles aceitam aquele procedimento. Então, o médico deve anotar em prontuário. E o privilégio terapêutico é quando a gente vê que o paciente não tem condições psíquicas de tomar determinadas decisões. Então, este médico, ele vai se reportar ao representante legal, né? Lembrando, mais uma vez, representante legal é aquele que representa quando a pessoa precisa ser representada. Isso é tão óbvio. Mas me permita falar aqui, só para enfatizar. Já aconteceu comigo algumas vezes de alguns médicos me ligarem, Camila, eu estou com um grande problema aqui. Qual é o problema? É porque o paciente quer uma coisa, o representante legal quer outra. Eu falei, sim, doutor, qual é o problema? Então, assim, o representante não tem voz enquanto o paciente tiver, né? Ele só entra quando o paciente precisa ser representado. Até então, vai ser o paciente que vai tomar as decisões. Então, assim, só para fechar, eu já estou falando um tempão aqui, pode até ficar enfadonho. Só para fechar, quando é que eu não preciso colher o consentimento informado? É interessante a gente perceber isso, porque existe esse medo também, né, na classe médica. Eu não posso colher, não é nem que eu não preciso, eu não posso colher o consentimento informado quando eu estiver diante de uma situação de risco iminente de morte ou de dano grave e irreversível. Essa segunda parte, por uma questão ética, eu preciso dizer que eu venho, e algumas pessoas de grupos de estudos que eu desenvolvo, a gente vem acrescentando, a norma da medicina, do Código de Ética Médica, só fala de risco iminente de morte. Essa parte do dano grave e irreversível, a gente que está acrescentando por quê? Porque você veja, você tem um paciente que de repente precisa, naquele momento, fazer algo que, caso o médico não tome uma atitude, ele pode perder uma perna, um membro, por exemplo. Ou ele pode ter uma situação muito grave de irreversibilidade de questões mentais ou motoras. Então o médico age. E depois ele vai esmiuçar o contexto. Então, quando é que eu não colho o consentimento informado? Quando for uma situação de risco iminente de morte ou de dano grave e irreversível. É uma atecnia parar para colher consentimento nesses contextos. Ó, professora Camila, só para te avisar aqui que estão falando que a sua live está ótima, estão adorando essas explicações aqui, temos muitos comentários aqui para você. Eu queria deixar registrado também a presença do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, que também está nos assistindo, nos prestigiando. Um grande abraço. E até puxando um link assim para o que você estava falando, trazendo uma discussão assim do dever do médico de informar e os reflexos em matéria de responsabilidade civil. De repente, assim, professora Camila, se você puder inicialmente abordar aquela diferença, até vi que você já gravou vídeos falando sobre isso, fala na sua tese da questão ali do erro médico e a iatrogenia, né? Para nos esclarecer essa importância do dever de informação. Porque imagine, professora Camila, que um médico, ali durante a realização de uma cirurgia, ele vai lá, atua com aquela diligência que legitimamente se esperava dele, mas daí sobrevém
é um dano ao paciente, só que esse evento danoso, ele decorre de um risco associado ali à própria terapêutica, né? Então, eu te pergunto, nesse caso ali, caberá a responsabilização do profissional, caso ele não tivesse informado ali desse risco, qual seria o fator ali da indenização? E também te pergunto que nesse caso, então, quando a intervenção médica ela é correta, mas não se informa adequadamente, como que você acredita que a gente deve fazer a quantificação aí dessa indenização, né, pela violação do dever de informar o paciente? Nessa quantificação dos danos, quais que seriam os principais fatores a serem ponderados? Eu até pergunto isso porque, por exemplo, o professor Miguel Kfouri, ele defende lá nos livros dele a aplicação do 944, parágrafo único do Código Civil, né? Ou seja, uma redução ali equitativa da indenização. Então, gostaria de saber o que você pensa a respeito dessas questões. Joia. Eu fiz a leitura, inclusive, do trecho do livro do professor Miguel Kfouri, quando ele fala dessa questão equitativa. Eu fiquei muito feliz. Cada vez que eu vejo essa ideia da equidade se aproximando ao mundo jurídico, eu fico mais feliz, porque o mundo jurídico, ele tendia, até pouquíssimo tempo, apenas abordar a igualdade, né? A equidade ainda não era muito visualizada, quando na área da saúde já é visualizada há muito tempo. Então, a gente tem igualdade, o oposto é a desigualdade, e a gente tem a equidade, que o oposto é a iniquidade. Então, o que a gente mais quer é que o mundo seja igual, mas depois de passar por uma ideia de equidade, né? As iniquidades, elas são muito comuns, elas são ainda muito presentes na nossa sociedade. Então, olha, primeiro a gente pensar assim, o que é esse erro médico? Se a gente for pensar na estrutura da responsabilização civil, ou seja, aqueles pressupostos da responsabilidade civil. Eu vou falar que é uma coisa que é bem basilar para muita gente que está aqui, mas é só para a gente dar uma lembrada. Então, eu preciso ter uma conduta, que ela pode ser por omissão ou por ação, eu preciso ter um nexo de causalidade que foi verificado e eu preciso ter um dano efetivo. Afora isso, para que eu diga que é uma responsabilidade médica, ou seja, que existe sobre ele o dever de indenizar, eu preciso, então, pensar essa conduta como uma conduta com roupagem dos aspectos da culpa stricto sensu. Então, eu preciso ter ali uma imperícia, que é aquela ação com inobservância ao que preceituam as normas técnicas. Eu preciso ter uma imprudência, ou uma imprudência, que é aquele agir precipitado, imoderado, ou uma negligência, que é da ordem da omissão, quando deveria agir, o médico não age. Então, ele foi displicente, é diferente de ser diligente, o oposto. Então, assim, eu só posso começar a falar em responsabilidade médica, ou seja, o dever de indenizar, quando eu tenho essa conformação dessa estrutura. Pensando nessa estrutura, eu preciso, então, compreender que só recai sobre o médico o dever de indenizar se aquele dano é um dano por culpa, stricto sensu. Por que eu enfatizei essa ideia? Porque cotidianamente, é quase que algo que fizesse parte da medicina, os danos ao corpo, e inclusive a psique, acontece todos os dias. Nós precisamos, se o médico faz uma prescrição de exame de sangue, hemograma, aquilo é um instrumento perfurocortante que entra no corpo de alguém, é uma lesão corporal ou não é? É uma lesão, é um dano. Então, assim, pressupõe, na medicina a gente fala em alguns momentos na faculdade sobre a ideia do discurso médico como algo que também pode gerar um dano. Quando o médico dá uma notícia difícil, ele precisa fazer isso de uma maneira muito adequada. Caso contrário, ele também pode promover fortes danos. Então, voltando aqui um pouco, essa ideia da responsabilidade médica vem quando existe o erro profissional. Mas eu posso ter um médico praticando um dano no corpo do paciente sem que isso implique em erro. Nós trabalhamos isso sob a nomenclatura da iatrogenia. E é muito interessante que quem está aqui, ou as pessoas que têm estudado esse tema, entendam o seguinte: a palavra iatrogenia, se a gente vai para a etimologia da palavra iatros, que tem a ver com médico, genia, dano, se a gente vai só para a etimologia, a gente pode até pensar no erro como iatrogenia, no erro médico. Mas o ideal, para facilitar, porque isso tudo já é tão complexo, para facilitar, é que a gente separe erro médico é uma coisa, quando há imperícia, imprudência e negligência, e iatrogenia é outra coisa. São danos que são, sim, provocados pela conduta médica, ou seja, tem nexo de causalidade ligado a um dano efetivo e por conduta do profissional, sim.
Então, qual é a diferença? É só a ausência da caracterização da conduta como culpa stricto sensu? Não, não é só a diferença. Nós precisamos ter alguns elementos que vão também caracterizar essa iatrogenia para que a gente possa conformar uma ideia de respeito à pessoa. Afora nós temos esses três elementos, nós vamos ter aí o cumprimento do dever de informar e a previsibilidade. São três requisitos: previsibilidade danosa, necessidade de produção da conduta e cumprimento do dever de informar. Então, se alguém estiver aí anotando, eu vou repetir aqui essas três características da iatrogenia. Eu preciso, né, que aquela conduta tenha sido necessária. Então, assim, eu vou avaliar no contexto clínico do paciente se aquela conduta que é potencialmente danosa, ela era necessária. Se a conduta era necessária e se justifica conforme a literatura médica, primeiro o tópico auticado. Pronto. Segundo, eu preciso que haja uma previsibilidade da ocorrência danosa. Por que isso? Porque quando eu vou cumprir o terceiro item, que é o cumprimento do dever de informar, eu vou incluir isso na perspectiva de decisão daquele paciente. Então, ele precisa saber que existe um percentual de provável equívoco daquele procedimento cirúrgico, né? Equívoco que eu digo não é por erro profissional, é porque você pode esperar um determinado resultado e esse resultado pode não chegar, ou eu posso ter algumas consequências. Existem algumas coisas, porque já estão muito próximas da nossa sociedade, que a gente consegue explicar melhor em heterogeneia. E o exemplo que eu sempre dou, que também está ligado à área da oncologia, que é a quimioterapia. Então, assim, é previsível aos pacientes que fazem a quimioterapia a perda de cabelo. É previsível. Alguns pacientes têm uma perda menor, outros têm uma perda maior, a depender da quimioterapia e a depender do corpo. É preciso que esse médico informe, é preciso que esse médico informe. Algumas coisas podem acontecer de maneira mais majorada em algumas pessoas e outras menos. Mas há uma previsibilidade, tá? Então, assim, eu tenho esses três requisitos. Eu tenho a necessidade da conduta, eu tenho a previsibilidade do dano e eu tenho o cumprimento do dever de informar. Nesse dever de informar é que eu vou trabalhar com toda essa ideia do consentimento que a gente já conversou. E eu preciso que esse médico esteja favorável a entender as nuances e os detalhes e que possa dialogar com esse paciente. Mas é claro que aí a gente vai se lembrar que é possível que a gente esteja diante de um paciente em que a gente precisa exercer o privilégio terapêutico, que ele tem uma possibilidade muito maior de sofrer danos psíquicos quando recebe aquela notícia ou tal, do que necessariamente conhecendo tudo, aí eu me reporto ao representante legal, né? Ou eu posso estar diante de uma situação de emergência. Olha onde mais acontece iatrogenia, é nas emergências dos hospitais. As massagens cardíacas, por vezes, pode acontecer alguma lesão em costelas. Eu posso ver alguns outros danos que podem acontecer naquele corpo porque eu tentei fazer uma reanimação, porque eu tentei... O fato de você entubar um paciente, você sabe que você pode ter algum tipo de lesão, você tem algumas consequências posteriores. Então, isso é na área da emergência. Então, eu posso ter iatrogenia sem o cumprimento desses três requisitos efetivamente, contanto que eu explique que se trata de uma situação, aquela situação em que a gente pode também não colher o consentimento, que são situações de risco iminente de morte ou de dano grave e irreversível se não age imediatamente sem cumprir o protocolo do consentimento. Entende? Então, assim, é preciso que a gente saiba que as iatrogenias, elas participam cotidianamente da medicina. E para isso eu tenho que estar aberta a esse campo, a compreensão. E aí, indo para essa ideia do cumprimento, né, das sentenças e da quantificação dessas indenizações, se nós estamos, por exemplo, num procedimento em que o médico talvez não tenha cuidado de informar todos os possíveis danos que dali podem advir, se ele não informou todos os possíveis danos e eventualmente um desses acontece, mas a cirurgia foi brilhante no que se refere à aplicação da técnica, com o oposto da culpa stricto sensu, ou seja, foi com perícia, com prudência e com diligência. Se eu tenho isso, eu observo o seguinte: nós temos hoje um chamado dano autônomo, que é se você não cumpre o dever de informar. Se essa cirurgia foi brilhante, se o paciente antes, ainda que tivesse consentido, aquele dano ainda assim poderia acontecer, eu vou perceber que na hora em que eu vou indenizar esse paciente pelo descumprimento do dever de informar, não é uma indenização porque aconteceu uma imperícia na cirurgia, uma imprudência, uma negligência no corpo, uma consequência. Eu vou fazer essa indenização na perspectiva do não cumprimento da informação. Então, obviamente, o valor ele é de outra ordem, que não é um valor que diz respeito a
o erro propriamente dito. Então, assim, se a gente pode, talvez esteja confuso a compreensão, talvez tenha dado algumas voltas, mas vamos pensar o seguinte, é diferente punir um médico pela indenização de um erro naquele corpo do paciente. Eu vou pensar na quantificação pelo fato dele ter descumprido o dever de informar. Então, essa quantificação, ela obviamente é reduzida se a gente pensa nessas outras consequências. Não é da mesma multa, entendeu? Então, a gente vai analisar todas essas ideias, para que a gente possa respeitar também a estrutura do profissional e dos hospitais e tal. Eu tenho ficado muito triste quando eu vejo alguns alunos dizendo assim, estão prestes a se formar, ou médicos que já se formaram. Quando eles são processados, eles dizem, olha, Camila, eu vou deixar a medicina. É muito doído saber cotidianamente que eu posso a qualquer momento ser processado. E aí a gente tem que trabalhar isso muito neles, porque o medo da judicialização vai fazer com que todos nós fiquemos órfãos. Órfãos de um diálogo aprofundado, órfãos de um respeito a ambos, né, a médicos e a pacientes. Então, assim, uma das coisas que assim, eu fiquei muito encantada com o professor Kifuri, sempre fui, assim, olha, eu ficava enamorada pelas palestras dele, desde que eu comecei. Lá, 2006, tal. Eu ficava, e os livros dele, eu não posso nem mostrar, porque diz que livro não pode riscar nem nada. Menina, meus livros são assim, não dá nem para emprestar para fazer fotocópia. Porque... Mas os eu acho que meus eu também são estudo. assim. E ele tem uma visão brilhante, ele entende todas aquelas questões, inclusive, que não tem a ver com o que a gente está falando necessariamente, mas é só porque eu me lembrei aqui. Essas questões de obrigação de e-mail, obrigação de resultado, o judiciário tende a pensar coisas como fúteis. Quem é o judiciário para dizer que algo estético é fútil? Quantas e quantas pessoas vivem problemas gravíssimos por conta da questão morfológica? Porque a nossa sociedade é cruel. Então, assim, tem muitos assuntos que a gente tem que enfrentar e que o professor Miguel Fury já enfrenta há muito tempo. Eu sou muito feliz em ter lido todos os livros dele. E esse, então, que eu tenho aqui, o nome de Rafaela, logo no começo. Parabéns mais uma vez. Imagina, professora. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo, ele é até do grupo de pesquisa, o Eduardo Alamini, do grupo de pesquisa do professor Kifuri, que ele pergunta da seguinte questão: a perfuração de órgão em biópsia hepática entraria na questão da iatrogenia, caso os 3 requisitos que você comentou estivessem presentes? Se os 3 requisitos estão presentes, é porque o da previsibilidade está também. E se há o da previsibilidade, é porque a literatura médica que ensina este procedimento aos profissionais já traz esta possibilidade de perfuração. Então, assim, eu já atuei em alguns processos em que nós tínhamos, por exemplo, uma atuação do profissional entre órgãos que era bem sutil e a possibilidade de laceração do tecido era muito grande. Então, assim, entra nos riscos. Não significa uma imperícia do profissional que perfurou, mas significa algo que faz parte desses riscos. Tanto que, Rafaela, quando eu vou fazer a defesa desses médicos, já há muitos anos, eu decidi que as minhas contestações, todos os documentos que eu faço, têm que trazer literatura médica. Então, eu faço igualzinho a gente faz artigo científico. Coloco citação direta, recuo de 4 centímetros, coloco ali na nota de rodapé toda a explicação. Então, eu peço aos médicos que me tragam literatura médica e trechos dos artigos científicos publicados em revistas indexadas, renomadas, tudo direitinho, ou livros. Eu peço que eles tragam o trecho para a gente explicar a previsibilidade. Porque diante disso é que eu posso discernir a imperícia. Veja se um livro médico vai trazer que a imperícia é normal, é possível. Se assim trouxesse, não seria um bom professor, na verdade. Então, existem situações que são de fato possíveis. Essa, se estiver na literatura médica, é uma delas. Até uma coisa que eu estava pensando agora, assim, professora Camila, a partir de tudo que você falou, passou esse panorama histórico aí do consentimento informado, né, lendo-se como livre esclarecido do paciente. Eu queria saber a tua opinião, assim, diante de tanta tecnologia que a gente vê por aí, robótica, inteligência artificial, né, cirurgias assistidas por robôs, para onde que você, que atua, é tão, né, atuante, desde 2009, acho, né, que você comentou que atua nessa área de direito médico? 2006. 2006, isso. Para onde que você acha que nós estamos caminhando, né, em termos dessa doutrina do consentimento informado?
Tá. Uma coisa que eu penso é o seguinte: a tecnologia nos serve, ela é instrumento e nós continuamos sendo as pessoas que temos a nossa ideia conteudística na relação intersubjetiva. Uhum, Então, por mais que eu faça uma cirurgia fazendo uso da robótica, eu tenho ali um médico que tem a pessoalidade na minha relação. uhum, Então, assim, podemos utilizar toda a tecnologia possível, com maior precisão, não há problema. O problema é despersonalizarmos as relações, tendo como fundamento o uso das tecnologias. Algo muito simples, antes mesmo da robótica, a gente pode utilizar como exemplo. A prescrição de exames complementares, por exemplo. Então, assim, você tem um atendimento médico, você tem a anamnese, você tem aquela entrevista, você observa aquele corpo e examina aquele corpo, e você pode, ou seja, a clínica é soberana, mas você pode prescrever exames complementares. Se o médico se empolga com esses exames complementares, achando que não precisa ouvir mais esse paciente porque o exame já vai dar um resultado, ele despersonaliza uma relação que tem por si a ideia de pessoalidade. E aí uhum, ele faz cair por terra toda aquela estrutura que, inclusive, pode defendê-lo nesse cenário, né? Que é uhum. da aproximação, que é o cumprimento do consentimento, que só pode ser por via da pessoalidade, da autonomia do paciente, essa aproximação e tal. A mesma coisa em relação à robótica e tantas outras estruturas. A gente Uhum. vai pensar isso, não podemos perder a pessoalidade e sempre entendendo que a tecnologia é instrumento de nossas ações e que os humanos continuam com o conteúdo delas. Muito bom mesmo. Professora Camila, então chegando infelizmente ao final, né, da live, porque, nossa, foi um grande prazer, aprendemos aqui demais com você hoje. Eu agradeço muito pela tua participação, por aceitar esse convite, né? Agradeço em nome do IBERC. Como eu já falei no início aqui dessa live, né? Eu admiro demais o teu trabalho acadêmico, além de que eu acho você uma pessoa muito querida, carismática, então por isso foi realmente particularmente especial aí ter esse bate-papo com você hoje. Oh, muito obrigada. E você, que é de uma inteligência estudiosíssima, é escritora de artigos e está ali muito presente com pessoas muito também, com imersão muito grande. Para mim foi uma honra mesmo te conhecer. E estou falando a verdade, essa questão do livro. Quando eu vi aqui, nossa, essa Rafaela, fiquei assim, impressionada com essa tal dessa Rafaela que estava aqui no livro. E aí é você, eu estou muito feliz em te conhecer. Muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço muito ao IBEC, agradeço o convite de fazer parte, aos professores, assim, que eu sempre tive uma admiração muito grande e agora eu estou próxima deles. Isso para mim está sendo uma grande honra, viu? Eu estou muito feliz mesmo com esse encontro de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido bem e que a Ah, gente com possa seguir mais certeza. vezes depois. Com certeza. O professor Eduardo Dantas falou que a gente tem que fazer um podcast aí diário, Ah, meu e seu, que ele falou que gostou muito. Inclusive, ele já me ele é mandou um mensagem, querido. ele já me mandou mensagem no WhatsApp que ele quer ler a sua tese. Ele falou, como assim você leu a tese da professora Camila e eu não li? Depois tem que passar para ele, viu, professora? Tem a tese que E está publicada, né, que está no repositório da UNB, e tem um livro que vai isso, sair. Eduardo, você vá para o lançamento do meu livro virtual. mas com Nada de ler a tese em certeza. branco. Com certeza estarei. Ou presente ou virtualmente, né? Da forma que Oh, for aí o espero lançamento, pode muito, contar. Rafael, também. Pessoal, eu queria só deixar uns avisos aqui finais, especialmente para aqueles que não acompanharam o início aqui da nossa live. Eu queria dizer que essa foi a 10ª edição do IBERC Lives. O vídeo ficará disponível por 24 horas no Instagram. E também nós disponibilizaremos no canal do YouTube depois, e esse é um projeto, então, do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. E eu e o professor Vitor Almeida, a gente sempre está aí, estamos nos revezando aí na intermediação destas lives, e aproveito já para divulgar que o próximo tema, né, da nossa live da quarta-feira da semana que vem, também sempre às 9 horas, que vai ser mediada pelo professor Vitor, responsabilidade civil do inventariante, com o brilhante professor Rodrigo Mazei. Então, né, esperamos vocês aqui também. E eu quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do Instagram da professora Camila, que sigam o IBERC aqui no Instagram, é @iberc.brasil, porque aqui é muito bacana, pessoal. Nós sempre estamos divulgando lives,
outros projetos muito legais dos institutos, a coluna que a gente tem aqui no Migalhas, no Migalhas, os congressos, obras coletivas organizadas. Também nós temos os webinários que são transmitidos aí pelo YouTube. Até teremos um no dia 18, na quinta-feira, muito bacana, sobre responsabilidade civil e liberdades. Então, sigam aqui o @iberc.brasil e vocês ficam informados, né, disso tudo. Então, muito obrigada, professora Camila. Obrigada. E hoje eu quero terminar essa live com uma frase do Albert Einstein, que na verdade o professor Miguel Kfouri, que a gente falou tanto dele hoje aqui, né, que é a nossa grande referência em direito médico, e ele sempre me ensinou. E eu queria falar essa frase e, né, trazer essa reflexão para vocês aí, para ficarem refletindo durante o dia. Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. E esse é o professor Miguel Kfouri, né? Que maravilha. Né? Então, eu agradeço, professora, novamente, em nome do IBERC. Eu agradeço a presença de todos que estão nos assistindo. E um grande abraço para todo mundo. Uma ótima semana. Isso. Muito obrigada. Grande abraço também. Que a semana seja iluminada. Que tudo dê certo. Amém. Tchau, professora. Tchau, tchau.